Olá, meu irmão, minha irmã, mais uma vez bem-vindo ao nosso Santo Café. Deus abençoe você, Deus abençoe sua família, seus planos, seus projetos. Se tivermos um tempo, né, fora com o canal um pouco parado, né? Foram aí praticamente 2 meses sem gravarmos nenhum vídeo, né? Então estamos retornando, mas com a graça de Deus, retornando agora após, né, Semana Santa, Quaresma e todos esses tempos litúrgicos importantes, voltando com força total. E nós já vamos trazer um tema super polêmico e que é muito importante nós tratarmos aqui, amém? O que nós vamos tratar hoje no nosso Santo Café, né? Muitas vezes a gente vê grandes discussões, né? Às vezes gera até briga isso daí, né? Entre nós católicos, né? Podemos ou não podemos bater palmas, né? Para acompanhar os cânticos na missa, podemos bater palma durante o Glória, podemos bater palma, né, na hora do santo, ou não pode bater palma em momento nenhum, ou pode bater somente no Glória e não pode bater palma nos outros momentos, né? O que a Santa Igreja nos ensina, né? Então, já adianto, né? Às vezes algumas pessoas vão fazer comentário, mas você não é liturgista, você, né, é apenas um leigo, e é fato, né? Apenas eu sou um leigo, né? Um leigo que busca, né, os documentos da igreja e busca estudar. E o fato de muitas vezes nós não temos um especialista falando não significa que aquela verdade não é uma verdade. Né? A verdade ela continua sendo verdade se for falada por um especialista ou por um não especialista. Né? Então eu estou com alguns livros aqui, né? Instrução Geral do Missal Romano, Concílio Vaticano II, né? Uma parte dele vai falar especificamente de liturgia, que é o Santo Concílio, e não tem aqui comigo, né, o Missal Romano, mas essas são as maiores autoridades para falar de liturgia. E o que esses documentos vão nos dizer, né, a respeito de bater palmas? Algum desses documentos proíbe bater palmas durante a missa? Não. Nenhum desses documentos proíbe, né, e esse é um argumento muitas vezes utilizado, né, o documento não proíbe, não há nenhum documento falando assim, é proibido bater palmas durante a celebração da Santa Missa. Porém, também não está escrito, é permitido bater palmas. E qual que é o grave problema na questão da interpretação? Se não está escrito, amados, em questão de instrução geral do Missal Romano, principalmente, que é o que nos rege na Cerimonial dos Bispos, também é um outro livro importante. Se não está escrito que pode, nós não podemos. A verdade é essa, em relação, né, a documentos da igreja, em relação a liturgia, eu só posso fazer o que está escrito, né? Até se tiver alguém advogado quiser comentar depois aí, né? Aí existe dentro da legalidade, né? Dentro das leis do judiciário, né? Existe a legalidade estrita e a legalidade ampla, né? Então a legalidade estrita é o quê? É aquela lei que diz o que eu posso fazer e eu só posso fazer o que a lei diz que eu posso. E a legalidade ampla não, ela diz o que eu não posso. E aquilo que eu não posso, se não tiver escrito ali que eu posso fazer. Então, na questão da documentação católica a respeito da Santa Missa, a nossa legalidade ela é estrita. Nós só podemos fazer aquilo que está previsto, né, nos documentos da Igreja Católica. Né? Especificamente, né, eu ressalto sempre, né, a Instrução Geral do Missal Romano, as próprias rubricas do missal, que você vai ter que abrir o missal e olhar lá qual é a rubrica, né? E alguns documentos que vão, né, tratar sobre o espírito da Santa Missa. Então, né, o Sacrosanto Concílio é um documento importante. O próprio, né, Cerimonial dos Bispos vai falar sobre a missa especificamente com o bispo, mas ela também nos dá muita matéria para poder tratar se pode ou não pode fazer determinadas coisas. Então, aonde que a gente vai, né, poder se amparar? Dentro da Instrução Geral do Missal, nós vamos ter artigos que eles preveem que, de acordo com a questão cultural do lugar, o padre possa realizar, né, alguma mudança. Então, essa mudança ou essa adaptação, como, né, vai estar escrito aqui pra gente, esta adaptação pode ser que, né, coloque-se ali, autorize-se palmas em algum dado momento da missa. Mas o que eu quero hoje colocar, né, para cada um de nós aqui, independente de questão de opiniões, né, ou se eu acho isso, eu acho aquilo,
Aqui a gente está hoje para ver o que a igreja nos ensina. Então, assim, a princípio, as formas não são previstas. Então, se não está escrito que pode, nós não podemos. Ah, mas tem muitos padres que autorizam e o padre pode autorizar, Rafael? Pode. O padre ele pode fazer, né, alterações da liturgia, ele pode, né, modificar de acordo com a necessidade local. Beleza? Então, assim, o padre pode dizer para fazer toda a missa com gestos e palmas? Pode. Mas aonde nós estamos querendo, né, focar é naquilo que a igreja nos ensina como base para toda a igreja do mundo. E o que a igreja nos ensina, assim, né, não é adequado pelo espírito da missa. O Sacrosanto Concílio ele vai falar o quê? Qual é o espírito, né, da Santa Missa? É o espírito da última ceia. É o espírito da Quinta-feira Santa. É o espírito de Jesus que está se preparando para passar a agonia no Horto das Oliveiras. É o momento em que os apóstolos estão confusos e com medo. Então não é um momento que nós vamos, né, pelo menos na grande parte da missa, desde as leituras até, né, o pós-comunhão, que é onde nós ali se celebra, né, durante a distribuição da comunhão, é o momento em que Jesus ressuscita e ele nos encontra, né, se encontra no nosso coração e nós fazemos aquilo que está escrito, né, lá em João capítulo 6, né, versículo 40, não lembro agora se é 42, 44, 46, um pouco adiante do 40 ali vai falar o quê? Aquele que come a minha carne e bebe meu sangue viverá por mim. Então nós passamos a viver por Jesus e ali se, né, faz a ressurreição dele, vive presente na distribuição de cada Eucaristia a cada fiel. Então ali é o momento da alegria, da ressurreição. Então ali nós saímos da missa com, né, uma verdadeira alegria. Mas o espírito da missa é um espírito de sacrifício. É um espírito, né, de um Jesus que vai se entregar. E, no mínimo, nós vamos fazer o quê? Respeito. Se você vai a um velório, você vai, né, no velório, às vezes, de um ente querido, de um amigo que, né, um amigo que perdeu um ente querido, você, né, não vai chegar lá fazendo uma bagunça, fazendo, né, falando alto, porque é um momento de respeito. Então a gente faz o quê? A gente fala mais baixo, a gente, né, se comporta melhor. Você não vai ir para um velório de uma pessoa importante, né, para um amigo seu ou um parente seu, vestido de qualquer jeito. Então, da mesma forma quando a gente vai à missa, né, nós não estamos indo a um velório, de forma nenhuma. Estamos indo para um sacrifício. E qual que é a grande diferença, né, que muitas vezes nossos irmãos de outras denominações não conseguem, né? Os nossos irmãos afastados, eles não conseguem entender. Nós, enquanto se dirigimos aos santos, fazendo orações, fazendo, né, novenas, rezando terço, rezando rosário, no caso de Nossa Senhora, nós não estamos adorando esses santos de forma nenhuma. Por quê? Porque para nós católicos, a adoração genuína, ela é sacrifício. E sacrifício é a missa e ela é feita para Deus, para Jesus. É Jesus que se sacrifica, na verdade, né, é feito para Deus. Então, este sacrifício, e é um sacrifício porque tem altar, sacerdote e vítima. Quem é a vítima? O próprio Jesus, né, que está presente, se faz presente nas espécies do pão e do vinho. Então ali está presente Jesus e é um sacrifício. É como se rompesse o laço do tempo e nós voltássemos para o Calvário naquele momento que Jesus estava morrendo. A cada Santa Missa é isso. Os mesmos efeitos, a mesma graça, ela se faz presente lá. Aí eu pergunto, meus irmãos, qual é o nosso comportamento nesse lugar? Eu entendo que muitas vezes os irmãos, né, não estão fazendo, né, vamos colocar, né, uma banda mais barulhenta, vamos bater palma, vamos fazer gestos. Eu não vejo isso como um ato de maldade ou de desrespeito. Quem faz isso geralmente faz acreditando que está louvando a Deus da melhor forma. Mas o que eu quero trazer para você, o quanto é importante nós buscarmos viver o verdadeiro sentido da Eucaristia, o verdadeiro sentimento que Jesus e os apóstolos viveram naquele momento. É isso que a igreja tenta nos ensinar e tenta fazer a cada Santa Missa que nós sintamos. Amém? Deus abençoe você e até o nosso próximo vídeo. Fica com Deus.